Salmo 32, a partir do verso 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos, que sois retos de coração. Irmãos, não só pela palavra de Deus, mas também baseado na experiência humana, nós vemos que este último versículo aqui, o versículo 11, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos, os que são retos de coração. Ele tem um convite e uma verdade revelada. Não só as Escrituras nos mostram essa verdade revelada, como a experiência humana. Alegrar no Senhor, os justos regozijarem e exultai. E exultar só será possível se formos retos de coração. Porque se nós professarmos a fé cristã, mas tivermos uma vida semelhante aos ímpios, com problemas de moral, problemas de conduta, problemas de ética, nós não estamos de fato no caminho dos justos. Poderemos até estar no caminho dos justos desde que estejamos em aprendizado, com o coração voltado para aprender. Esta alegria aqui que fala o verso 11, só é possível quando nós alcançamos o perdão que fala o capítulo 32 inteiro, que é a penitência, quando nós reconhecemos a nossa pequenez, as nossas falhas, e nós nos detestamos porque somos pecadores e agimos dessa maneira, e nos abominamos por pecar contra Deus, e temos aquela tristeza quando percebemos que pecamos. Então nós nos arrependemos, fazemos uma penitência, como Davi faz aqui no 32, e ele chega a conclusões incríveis das consequências do perdão, da sua penitência, né? Por exemplo, o verso 6, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Você entende que esta afirmação, essas duas afirmações do verso 6, ela é pertinente não a toda a cristandade no mundo, mas ao penitente, mas aquele que confessa, o Salmo, ele começa dizendo sobre a felicidade de ser perdoado. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo, que é o premeditar, né? Já falamos sobre isso. Então, tanto a promessa aqui do verso 6, a declaração do verso 6, todo homem piedoso, ou seja, é aquele que vive de fato a fé, aquele que quer servir a Deus mesmo, com sinceridade de coração. Todo homem nessa condição buscará a Deus, fará súplicas em tempo de poder encontrar a Deus.
Ou seja, a bênção do perdão ela é abrangente. Mas o cristão, o penitente, ele tem que ser verdadeiro. Ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ser honesto na sua penitência. Aquele que deseja permanecer no pecado, ele não está incluído aqui. Ele não está. Porque olha só, sendo assim, ou seja, confessando, né? Porque ele vem falar... Enquanto calei os meus pecados, meus ossos envelheceram, tinha gemidos todo dia, a mão de Deus pesava sobre mim, o meu vigor tornou-se em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, não ocultei a minha iniquidade, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, entende que é uma sequência de um ato, é consequência de um ato. É causa e efeito. É o efeito da causa da penitência sincera. Onde ele reconheceu que ele estava sofrendo muito por causa do pecado, seus ossos em sequidão de estio. Há um contraste aqui com o verso 11, esse estado que ele estava aqui nesses versos aqui. Meus ossos secavam, era como sequidão de estio, meu gemido era todo dia. E ele sabia que era a mão de Deus pesando sobre ele todo dia e tal. Há um contraste com o verso 11, alegrai-vos, ó justos, exultai. Este aqui, alegrai-vos e exultai, só vai ser possível quando nós confessarmos e não retermos mais a nossa iniquidade. E a busca, a resposta das súplicas, e quando ele usa aqui o termo, né? Quando muitas águas, né? Quando transbordarem, muitas águas não o atingirão. Isso aqui também é resultado dessa penitência, dessa confissão. Então o homem, não é que o homem não, o cristão verdadeiro, não é que ele não vai errar, infelizmente nós erramos. Mas ele deve ser penitente e ele deve ter o coração voltado para entender perfeitamente com a sua mente e ter o seu coração voltado totalmente para buscar a bênção do perdão de Deus. Porque é só assim que ele terá essa paz, encontrará essa paz, essa confiança de saber, não, o Senhor vai responder as minhas súplicas, eu vou poder encontrá-lo quando eu fizer súplicas ao Senhor, né? E depois, como nós começamos pelo fim, né? Ele chega à conclusão: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos ao justo, exultai vós todos que sois retos de coração. Então veja que esta alegria, esse regozijo e esta exultação, elas estão ligadas aqui claramente no texto. Alegrai-vos no Senhor, não na sua vida secular, no seu próprio pecado, nos seus prazeres. Alegrai-vos no Senhor. Regozijai-vos, ó justos, aqueles que são justificados, que confessaram e que foram perdoados por Deus. Exultai todos que sois retos de coração, ou seja, tem o coração voltado para fazer a coisa certa. Então, nesse momento aqui de penitência, nós possamos meditar, aprender, né, com o salmista, neste caso aqui Davi, que de fato nós precisamos da bênção do perdão. E tanto a nossa confiança como a nossa paz, elas estão relacionadas ao perdão de Deus. Nós precisamos do perdão de Deus. Então eu convido a amada congregação para uma oração de